Quero começar essa aula com uma metáfora. Você sabe qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Então, conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não usamos o tomate na salada de frutas. Então, para que eu e você possamos ser curados emocionalmente, é mais ou menos assim. Não basta termos conhecimento sobre o assunto. Nós precisamos aplicar esse conhecimento. Por quê? Porque quando aplicamos, nos tornamos sábios para administrar bem a nossa vida. A cura emocional, ela está relacionada a uma dor. A dor, sim, de um trauma vivido. A tudo que o nosso inconsciente interpretou e deu significado às situações. Aquilo que nos marcou como uma injustiça, uma traição, um abandono, uma rejeição e tantas outras coisas que nós vivenciamos no decorrer da nossa vida. Entender como funcionamos e por que agimos de certa maneira nos ajuda a nos entender e tomar decisões para que a mudança aconteça. Para que eu e você possamos ser curados dessa dor que nos foi gerada. Pode levar tempo, como já falamos, mas no processo vamos sendo moldados. Freud disse: a cura não vem do esquecer, mas do lembrar sem sentir dor. Esse lembrar sem sentir dor pode ser imediato, mas pode ser dentro do processo. A cura vai acontecer. Precisamos entender que quando nós somos alcançados, a cura acontece. A memória do que nós vivemos não será apagada. Não, ela não vai ser apagada. Essa mesma memória, ela vai chegar a um ponto que ela vai ser lembrada sem dor. E aí o que acontece é que nós vamos ter uma nova visão dessa memória, que ela será lembrada sem dor. E, Emane, o que mudou? O que vai mudar? Né? E o que muda? O que muda, querido, é que nós amadurecemos. Passamos a aprender a lidar melhor com as consequências do impacto que o trauma gerou na nossa vida. Fazendo uma analogia, a cura acontece como uma cebola em camadas. Vamos mexendo em cada camada. Dia a dia, o Espírito Santo, ele vai trazendo as memórias, vai mexendo em cada etapa, até que ele chegue no profundo. Então, cada ser humano tem o seu particular para ser tratado. Nós somos único. Eu e você, único, né? Em Deus. Perfeitos naquilo que Ele nos proporciona todos os dias. Precisamos nos curar dessas memórias que estão guardadas no nosso inconsciente. Precisamos nos curar e ser transformados das crenças que nós construímos através de um olhar nas situações da vida. Freud também disse que a psicanálise é a essência de uma cura pelo amor. Pessoas podem ser curadas emocionalmente simplesmente ao falar, ao abrir coração. Sim, podem sim. Por se sentirem amadas, elas podem ser curadas, acolhidas. Em algumas situações, até um abraço, um abraço pode curar uma pessoa. O amor pode mudar muitas coisas. Mas tem pessoas que precisam ir mais profundo. Em alguns casos, é necessário procurar um profissional. Tá tudo bem. A pessoa precisa ir mais profundo, abrir o coração e, mais do que falar, voltar ao momento da dor. O detalhe é que quando nós permitimos, Deus age de maneira maravilhosa. E tudo depende de cada pessoa. Mas a base de tudo é um relacionamento com Deus. Ele é importante e, na verdade, o essencial para isso acontecer. Como uma reforma em construção, para que eu e você possamos entrar em obra, é preciso primeiro
entrar, decidir, fazer um planejamento. Sim, não adianta eu começar uma reforma, né? Não adianta eu começar uma construção e não ter um planejamento. Quantas vezes nós passamos por obras grandes, construções gigantescas, prédios parados, que até entraram em reforma, começaram uma construção, mas quantas vezes vemos esses prédios, a obra parada? Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve ali um direcionamento. E aí eles ficam ali, estragando no tempo. O mesmo pode acontecer conosco. O entrar em obras nas nossas emoções é entender que quando entramos em obras, vamos sendo desconstruídos para sermos reconstruídos. Sim, é um processo contínuo. Não dá para parar. Não podemos parar no meio do caminho. Ai, Emane, comecei a sentir dor. Eu não posso parar porque está doendo, querida, querido. Não podemos parar. Porque está sendo mexido em coisas, muitas vezes engavetadas, em relíquias, que se tornaram tesouros guardados, né? Que já viraram, assim, objetos de decoração dentro da sua casa interior. Objetos, eu quero te falar, que eles até disfarçam bem. Mas que eu e você nessa reforma possamos pedir ao Espírito Santo que ele tire para que essa sujeira que está por trás desses objetos possa ser vista e ser limpada por ele. Precisamos substituir esses objetos por ideias inovadoras que só o Espírito Santo pode nos dar. Somos curados dentro desse processo, em cada etapa é uma experiência nova. Em cada detalhe, por mais simples que seja, ela é importante. Por isso é que eu e você precisamos aceitar esse processo, entender que vai valer a pena. Sim, vai valer a pena. Quando você vai ao médico, o médico não te passa exames? Sim, ele te dá receitas, né, para você comprar o medicamento. Nós, como paciente, precisamos fazer nossa parte, né? Ir lá, comprar um medicamento, tomar. Ele não vai lá pegar o medicamento e dar na sua boca, não. Ele vai te dar as medicações, numa receita, vai te dar orientações, vai te dar exames, e aí você vai voltar no consultório quantas vezes for necessário para dar sequência no tratamento. O mesmo acontece nessa reforma emocional. E eu quero usar aqui algumas alegorias para te explicar melhor esse processo. Vamos colocar nesse contexto Deus sendo o engenheiro, o arquiteto, né? O engenheiro, arquiteto, que já planejou tudo. O mestre de obras é Jesus, que nos ajuda, nos orienta e nos conduz. O Espírito Santo é o pedreiro dessa obra, que podemos sim contar com ele em todo o processo. Precisamos entender que depende de nós os resultados. Não dá para fazer uma reforma sendo forçados por alguém. Não dá. Não dá para fazer uma reforma, esse entrar em obras, não dá para ser para agradar pessoas. Porque se fosse assim, grandes obras não parariam, não é verdade? Então, esse processo, se for feito dessa forma, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, você precisa entender que você precisa, eu preciso querer. Para que eu possa obter o resultado que eu tanto espero, eu preciso estar tomando uma decisão alinhada, orando em oração, pedindo ao Espírito Santo para me ajudar. Sabe, em meu processo, eu tenho passado por várias etapas. E por ser muito religiosa, muitas vezes eu questionei. Questionei perguntas? Sim, muitas. Por que Deus permitiu isso? Por quê? Por quê? Esses questionamentos que eu tinha estava ligado
a minha história. Eu não conseguia ver Deus como meu pai. Não conseguia entender o cuidado dele naqueles momentos que eu achei, que eu passei, que foi tão difícil. Muitas vezes eu atrelava Deus, a sua paternidade, com o meu pai terreno. E foi num relacionamento com ele, conhecendo ele dia a dia, permitindo que ele se revelasse a mim, que muitas áreas da minha vida foram destravadas. Sabe, quando eu atendo pessoas, sempre falo, o ponto principal para se obter a cura é render ao Senhor, é se colocar na brecha, entregar o caminho a Ele, entendendo que é Ele quem faz. Sabe, queridos, queridas, não existe novidade. Não tem nada a ver com a nossa vida, tem a ver com Ele, e é Ele quem vai fazer. Então, nós precisamos entender que para Ele não existe novidades do meu passado. Não, para Ele não existe novidades do que aconteceu na minha história. Ele estava lá. Ele viu tudo, Ele sabe sobre tudo na sua vida. Sabe? Então, não há nada na sua vida que Ele não saiba. Então, apenas confie que nesse processo Ele vai fazer uma transformação linda na sua vida. A verdade é que, às vezes, nós queremos mudança, mas muitas vezes também agimos com as nossas forças. E o que é que acontece? Nos frustramos. Não damos conta. Mas eu quero te dizer que está tudo bem. Jesus te entende. Jesus me entende. E nos faz entender que o tempo é necessário. Para entender que precisamos de depender de Deus, nós precisamos entregar o controle. Sim. Porque muitas vezes ficar inseguro não vai ser legal, né? Esse ficar inseguro, ficar lá, dá o controle, pega o controle, dá o controle, pega o controle. Ei, Ele é o nosso Criador. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe exatamente onde mexer nas nossas bases. Muitas vezes, nós nos achamos top demais, não é verdade? Nos achamos autossuficientes. Por isso, temos essa dificuldade tão grande de entregar o controle. E não percebemos essa resistência, né? Mas precisamos entregar. Pode ser que essa resistência pode ser que tenha a ver com a sua história também. Pode ter a ver com as suas feridas. Ei, não se preocupe, está tudo bem. Porque de alguma forma criamos mecanismo para nos defender, não é? Porque pessoas falharam conosco? Sim. Durante a nossa vida, várias pessoas erraram conosco. E não queremos nos decepcionar muitas vezes novamente. E de alguma forma, muitas vezes, inconscientemente, ligamos a Deus àquela situação. Como se Ele fosse humano, sabe? Limitado, igual eu e você. Insensível, que muitas vezes nós somos. E não funciona assim. Deus nos criou, nos desenhou. Nós somos obras-prima de suas mãos. Ele é o mais interessado em nos curar. Nele não há limites, o seu amor é incomparável. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Por que, Mani, que Deus não vem e tira essa dor de dentro de mim? Por que Ele não vem e resolve isso de uma vez? Você já se perguntou isso? Por quê? Eu quero usar aqui uma analogia para que possamos entender como funciona melhor esse processo. Alguém diz que o processo acontece como o queijo meia-cura. Você conhece o processo do queijo meia-cura? Esse queijo passa por um processo de secagem que vai sendo curado aos poucos. E cada dia que passa, ele vai ficando ali mais durinho. Quanto mais ele fica no processo de secagem, mais ele é curado. Ele fica mais firme. O queijo fica mais maduro. Daí ele passa também a ter mais valor comercial.
Entende? É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Basta um olhar dele para nós que o seu poder nos cura? Sim! Ele nos transforma? Sim! No estalar de dedo ele pode fazer isso. Mas no processo, o processo, ele nos traz para perto. Daí nos relacionamos com ele. E aí vamos nos tornando mais firmes, mais maduros, né? Nas nossas emoções, nós vamos nos amadurecendo em cada etapa desse processo, amadurecendo mais. Queridos, isso não vai acontecer do dia para a noite. Vai levar tempo. Nós vamos obter, sim, resultados significativos. O nosso valor não é comercial. O nosso valor não é humano. O nosso valor é espiritual. Cada dia nós vamos sendo renovados. Sim, eternamente. Aleluia por isso. Você pode glorificar o Senhor por isso? Mas para esse valor crescer, ele exige uma renúncia, uma entrega. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. Deus precisa ser prioridade na minha e na sua vida. O nosso relacionamento com Ele precisa estar acima de qualquer coisa que possamos possuir nessa vida. O segundo mandamento é amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Já pensou nesse mandamento, amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos? Primeiro precisamos nos amar. Precisamos entender isso. Que primeiro eu preciso me amar para depois amar o outro. Não é eu me anular, sabe? Não é. Não é eu ocultar. Não. Mas me amar. Primeiro, o amor atinge o meu ser. Primeiro, eu me sinto amada. E isso não vai acontecer, não. No estalar de dedo, não. Mas eu preciso entender e amadurecer nesse processo. Se isso não acontece, eu não me torno capaz de transbordar amor na vida das pessoas. Precisamos ter amor próprio, nos conhecer, olhar para dentro de nós mesmos, ver o que precisa ser mudado, ter uma metanoia, isso, uma mudança de mente, deixar de seguir ou até mesmo deixar de acreditar em coisas que vivemos para viver uma nova etapa da vida. Deixar de acreditar em memórias ruins, olhar o lado bom dessa história. Outra coisa, nós precisamos aprender a nos aceitar. Aprender a aceitar como nós somos em nossa essência. Cada pessoa que entra no processo tem uma visão diferente. Como se fosse assim, 3 alpinistas, pensa, 3 alpinistas subindo uma montanha. Cada um olha a mesma montanha de ângulos diferentes. Cada pessoa olha para a sua história de maneira diferente. Eu já atendi famílias que no mesmo cenário, cada um teve a sua percepção daquilo que aconteceu. Por quê? Cada pessoa é única e cada uma tem a sua história. Filipenses 2:3 diz que é Deus quem coloca em nós o querer e o efetuar. Então nós precisamos pedir ao Senhor que coloque em nós esse desejo por uma busca, o desejo incansavelmente de buscar o Senhor, de uma vida equilibrada. Precisamos ativar nossa fé em uma busca constante para que o Espírito Santo possa fazer em nós uma grande obra. A cura pode acontecer a qualquer momento, de várias formas. Pode acontecer através da leitura da palavra, de a leitura de um livro, de uma ministração, como estamos aqui.
através de exercício de fixação. Sim, Deus tem seus meios de se comunicar conosco. Por isso precisamos buscar conhecimento. Vamos precisar, às vezes, voltar no lugar da dor para ser curados, para que essa cura possa ser concretizada. Às vezes vamos sentir até a mesma dor do momento ocorrido. Podemos até sangrar. Sim, emocionalmente falando. Pois pode ter momentos fortes que precisam ser mexidos nessa reforma. Mas nós não vamos desistir. Breve tudo vai passar. Teremos apenas recordações. Lembraremos disso tudo sem dor. Quando vamos reformar uma casa, o mestre de obras, ele dá uma lista ali para a gente comprar o que precisa. Mas esse entrar em obras da casa interior, nós precisamos lembrar que os materiais já estão disponíveis para nós. Está tudo na palavra de Deus. Jesus já pagou o alto preço na cruz. Nossa parte é aceitar e buscá-lo de todo o nosso coração. A lista que eu e você precisamos está lá, em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Queridos, essa lista é simples. Oração, jejum, palavra de Deus, né? As pessoas precisam ser comprometidas com Jesus. Eu e você precisamos dessa busca, principalmente nesse momento, desse processo, e continuamente precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Maior objetivo e propósito dessa grande obra é nos conhecer. Quem somos? Qual é o nosso propósito? Para onde vamos? Já se fez essa pergunta? Eu e você fomos feitos para louvor e glória do nome do Senhor. O nosso maior propósito é viver para a glória dele. Então, o maior segredo é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. O nosso orgulho precisa ser quebrado, precisamos nos diminuir para que Deus possa crescer em nós, nos humilhar, nos quebrantar, nos arrepender. Porque o arrependimento é diferente de remorso. A palavra remorso vem do latim como tormento. É aquelas situações que ficam atormentando a gente, sabe? E essas atormentações não trazem mudança de vida, mas o arrependimento nos confronta e nos traz uma metanoia, que nós já falamos, que é uma mudança de mente. Nos ajuda a ressignificar a nossa história, nos dando um novo significado para tudo que vivemos. Ter uma mente equilibrada em Deus nos faz sermos direcionadas por Ele, a nos comportar diferente também. E isso que eu quero te incentivar, a ir mais profundo em conhecer a Deus. Precisamos nos aprofundar nesse relacionamento, ser intencionais na busca, sabe? Reconhecer o nosso eu interior, não podemos nos esconder, muito menos fugir de nós mesmos nesse processo. Cada vez vamos ficando mais próximo de Jesus. Podemos nos deparar com coisas que não gostaríamos de lembrar. Sim, ou coisas que não queremos mexer. Muito menos de falar sobre o assunto. Mas é importante que as feridas sejam arrancadas, cascas que precisam ser quebradas mesmo, as cascas precisam ser quebradas, para que o medicamento do céu entre, sabe, naquela ferida profunda, a casca precisa ser removida, para que o medicamento do céu penetre e que a sua ferida seja curada. É preciso que a casca seja arrancada. É sim. E daí só o que vai ficar são cicatrizes. Sim, cicatrizes para ser lembrada. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo e fará na sua e na minha vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus em nós. E é essa verdade que vai desfazendo as mentiras e as percepções erradas que tivemos durante a vida. E uma nova história começa em mim e em você. Muitas crenças que temos são mentiras que foram geradas em nossa mente.
Precisamos tirar o foco desse ponto negativo e olhar em volta. O que aconteceu? Entender que não aconteceu o pior. Isso, você está vivo, você está aqui. O pior não te aconteceu. A verdade é o que Deus quer fazer. É o amor dele que vai arrancar fora de mim e de você todo medo que tiver, toda aflição, toda angústia. Ele vai nos mostrar o melhor dele. Tem uma frase do John Piper que mexe muito comigo. Na conversão, Deus nos tira da lama. Na santificação, Ele tira a lama de nós. Então, que possamos nos conhecer, nos santificar, pois Ele é o mais interessado de nos limpar de dentro para fora. Nessa busca para sermos melhores dia a dia, Ele nos ajuda nesse processo. Mesmo que ainda não entendemos os porquês, Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe. Que Ele nos desconstrua e refaça de novo. Que Deus faça em nós é através de nós. Vamos nos conhecendo cada dia, né? Dia a dia. Eu vou deixar em anexo uma tarefa. Assim que possível, faça. Ouça a música que está na tarefa. Declare sobre a sua vida um novo tempo. Reflita, invista em você. Deixe que o pedreiro, o Espírito Santo que nós falamos, comece a mexer na sua casa interior. Em nome de Jesus, eu quero que você faça isso. Para a glória e o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que vai ser glorificado o tempo todo nesse processo. Eu quero orar com você, finalizando essa aula. Feche seus olhos, fale com Jesus nesse momento. Senhor Jesus, eu sei que vais abrir ferida. Talvez feridas que vão sangrar. Feridas que doem, que machucam. Feridas que angustiam. Mas eu tenho certeza que nesse processo, o remédio do Senhor vai penetrar e vai cicatrizar e vai mudar histórias através da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos transforma. Que possamos ter uma vida em Ti. Que o Espírito Santo em nós possa realizar essa grande obra. Eu quero te apresentar essa pessoa. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor conhece ela antes que ela viesse ao mundo. Antes que ela era apenas um embrião no ventre da sua mãe, o Senhor tudo sabe. Então te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a cura, a mudança significativa que só o Senhor pode fazer. Senhor, nos limpa de dentro para fora. Arranca as cascas. Nos molde no padrão da cruz. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Entrego essa pessoa no teu altar. Tudo para a tua glória. E o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe.